gostou desse livro, provavelmente tu vai gostar deste outro que eu vou te recomendar. Olá, galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui eu hoje trazendo para vocês recomendações de livros similares. Se tu gostou de um, a probabilidade de tu gostar do outro que eu vou te recomendar é bem grande. Eles não têm o mesmo enredo, o mesmo final, o mesmo protagonismo, mas eles têm algumas certas coisas parecidas, eles têm uma semelhança entre eles que eu vou falando pra vocês e que se tu gostou de um, provavelmente tu vai gostar do outro. Não quer dizer que eles são iguais, tá? As pessoas às vezes acham que eles vão ser iguais. Não. Vou começar já trazendo pra vocês uma comparação com um dos últimos livros que eu li que eu gostei muito. Então, se tu gostou de Tormenta, que é um livro onde nós vamos ter muita neve, é uma distopia, é um thriller, um suspense. No meio da neve, tá acontecendo muitas coisas, tem muitos pontos de vista, tem pessoa trancada dentro de um teleférico, tem um grupo de pessoas trancadas dentro de um ônibus, tem algumas criaturas à solta, porque o mundo ele foi dominado por um vírus, então pro lado de fora é muito perigoso, tem que estar sempre protegido dentro de um abrigo. Tu gosta dessa narrativa de alguma coisa tá muito errada, tá começando um caos, um apocalipse, sabe? Essa sensação claustrofóbica de não ter para onde fugir, eu vou te recomendar um livro que tem a mesma sensação, mas com um enredo completamente diferente. O livro que eu vou te indicar é A Última Travessia. Aqui nós vamos ter um livro que a história se passa dentro de um cruzeiro. Esse cruzeiro tá partindo com quase 2.000 pessoas e naquela noite alguma coisa entrou naquele cruzeiro e começa então uma epidemia, um vírus dentro deste cruzeiro de criaturas. Então tu vai ter que ler para entender exatamente o que está acontecendo. Mas o caos está instalado dentro desse cruzeiro e aqui a gente tem vários pontos de vista narrativos. Então nós temos tantos personagens que em determinado momento fica até confuso saber quem é que tá falando, mas depois tu pega o tranco, tu consegue entender perfeitamente quem é quem. Mas assim, são muitos personagens, cada um dando seu ponto de vista, e é muito interessante porque em determinado momento o autor tá te contando que dentro da cabine, sei lá, cabine 30, tá acontecendo tal e tal coisa, e no próximo capítulo já tem alguma outra coisa acontecendo ligada com aquela cabine. Então é muito inteligente a narrativa que o autor vai construindo aqui, e o mais bizarro de tudo é que tá acontecendo dentro de um cruzeiro que tá a 19 nós de velocidade e não tem como fugir de lá. E recentemente tu viu eu falando sobre Não É Ela, da Mary Kubica, que vai contar a história da Courtney, que tá passando umas férias num resort com a sua família. Na sua cabana tá ela, o seu marido e a sua filha, e na cabana do lado tá o seu irmão, a sua cunhada e os seus 3 filhos, até que numa manhã ela escuta um grito bizarro vindo da cabana do seu irmão. Ela vai até lá e encontra um massacre. O seu irmão e a sua esposa foram brutalmente assassinados enquanto ela estava ali do lado dormindo. É um livro bem interessante, baseado em um caso real, onde a gente vai acompanhando a narrativa da Courtney no presente, contando tudo o que está acontecendo, e também a narrativa da Reese no passado, que é a sobrinha da Courtney, de 17 anos, que está desaparecida, e é a Reese que vai contar para nós algumas coisas que estavam bem erradas nessas férias da família. Se tu gostou desse livro, com certeza tu vai gostar de alguém que você conhece, da Shari LaPena, um livro de gente fofoqueira. Aqui, diferente de Não É Ela, nós temos um livro um pouco mais cômico, porém começa com o desaparecimento da Amanda, que ia passar um final de semana com a sua amiga fazendo compras, só que o seu marido descobre que ela nunca chegou nesse destino, a amiga nem sabia dessa tal viagem de compras e a Amanda está desaparecida. Então aqui começa uma investigação de porta em porta e nós também temos alguns pontos narrativos dos vizinhos da Amanda e do marido dela. Então a gente vai conhecendo a história, o desaparecimento da Amanda por vários pontos, e a gente vai voltando alguns dias antes do desaparecimento dela e vai vendo que tem algumas coisas bem erradas naquele quarteirão. Como eu falei, aqui a gente tem um thriller mais cômico, um pouquinho mais engraçado, mas os dois têm uma narrativa, uma premissa parecida, assim, com uma pessoa desaparecida, e a gente precisa ficar voltando no passado para tentar descobrir o que levou essas pessoas a desaparecerem. Se tu leu recentemente Belas Imperfeições e tu adorou a história do Grade, que é um escritor que vai para a ilha de Amberley após um ano do desaparecimento da sua esposa, porque ele precisa entregar um livro que vai ser um livro best-seller para sua editora. O cara tá
ferrado, sem dinheiro, ele só tem um sonho e um cachorro, então ele vai para essa ilha, que é uma ilha bem estranha, com moradores bem suspeitos, e tem alguma coisa errada acontecendo ali, só que o Grady, ele não consegue identificar ainda o que é. Tu gosta desse tipo de narrativa, com personagens chegando num local que não conhece, principalmente uma ilha, sendo que a ilha já tem os seus próprios segredos? Eu vou te indicar um livro que é bem similar nesse sentido, que é Ninguém Nunca Vai Saber. Aqui a gente tem a história da Ivy, que ela descobre recentemente que tá grávida e ela acaba se envolvendo em um acidente, perdendo seu marido, seu namorado. Ela acaba então aceitando um trabalho para trabalhar numa casa, numa ilha, na costa da Tailândia, para ser babá, onde ela vai ter a oportunidade de ser babá e ainda assim criar o seu filho. Então ela se muda para essa ilha e assim que ela chega lá, ela descobre que as coisas são bem complicadas e bem diferentes do que ela imaginou que encontraria. Então, nos 2 livros a gente tem essa narrativa de ilha estranha, com muitos segredos, muito cochichos e muito, sabe, aquele burburinho a portas fechadas, é o que tem nos 2 livros, que traz esse sabor tão interessante. E uma coisa bem legal é que no Belas Imperfeições, depois a gente vai descobrir da onde surgiu o nome Belas Imperfeições, e aqui em Ninguém Nunca Vai Saber a gente também tem essa charadinha no final do porquê ninguém nunca vai saber. Tá cansado? Tô na última indicação, prometo pra vocês. Se tu leu o livro Em um Porão Escuro, da Kara Hunter, e tu gosta muito da narrativa dessa história aqui em especial, onde nós temos uma mulher e uma criança que são encontradas dentro de um porão de uma casa, elas estão desidratadas, uma questão horrível, e conforme os detetives vão investigando, eles vão descobrindo muitas coisas por baixo dessas camadas aí, dessa criança, dessa mãe, da casa onde elas foram encontradas. Se tu gosta disso, de segredos dentro de casa, porta fechada, algo muito, muito, muito bizarro, porque o que acontece aqui, gente, é muito bizarro, é nojento. No final, quando a gente se depara com isso, a gente fica assim, chocado do que estava acontecendo ali na nossa frente o tempo todo. Se tu gostou disso, eu tenho um livro muito similar para te recomendar. O livro é A Dona de Casa Perfeita. Aqui a gente vai conhecer a Madison, que é uma influencer de vida no campo, né? Então ela mostra a sua vida perfeita, a sua casa perfeita, o seu marido perfeito, seus filhos perfeitos. Mas quando a Callie, que vai ser a nova professora das crianças, chega e precisa assinar um termo de confidencialidade, as coisas começam a tomar uma proporção diferente e a gente vê que, na verdade, a vida da Madison tá longe de ser perfeita, tem muito esquema corrupto dentro daquela casa e umas situações, assim, bizarras e nojentas acontecendo. Então, nesse sentido, ele é muito similar com Em um Porão Escuro, da Kara Hunter. Essas são as minhas recomendações de hoje. Se tu já leu algum desses livros, deixa aqui nos comentários pra mim. E se por acaso tu tem livros similares pra me recomendar, deixa também nos comentários, porque eu amo tá sempre buscando livros que chegam perto de outros que eu gostei bastante. Eu admito pra vocês que esse é um hobby que eu tenho e eu gosto muito, e também gosto muito de recomendar pra vocês livros que são parecidos. Então deixa aqui nos comentários caso tu tenha uma duplinha aí pra me recomendar. Espero que vocês tenham gostado, não deixa de curtir, de se inscrever, dar um likezinho, isso é muito importante aqui pro canal. Se aparecer a opção de hypa esse vídeo também, e eu vejo vocês no próximo conteúdo. Tchau!